Antes de você sair clicando em todas as abas do Excel para tentar achar uma ferramenta que você precisa, tem um ponto muito importante. Não, você não precisa ficar procurando a ferramenta. Por quê? Porque essas abas que estão aqui em cima já estão organizadas por tipo de tarefa. Então, se você entender para que serve cada aba, pronto, resolveu o seu problema. Você não vai mais ficar perdendo tempo tentando procurar aquilo que você precisa. Então, é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como usar a faixa de opções de modo prático e objetivo sem ficar perdendo tempo. A faixa de opções é essa parte superior onde agrupa todas as principais ferramentas do Excel. E cada guia que temos aqui em cima agrupam ferramentas parecidas. Então, se você precisa trabalhar com alguma formatação do layout da sua planilha, você vem em página inicial. Se você precisa trabalhar com fórmulas, você vem na guia fórmulas. Se você precisa inserir algum gráfico, tabela, você vem na guia inserir e assim sucessivamente. Então, pessoal, está tudo organizado. Você não precisa ficar procurando as coisas. É só entender aonde está cada grupo de ferramentas. Vamos começar então pela página inicial. E essa aba, na minha opinião, é a primeira que você deve começar a utilizar no Excel, porque ela contém informações básicas, essenciais para o layout, para a estética, para a organização, formatação da sua planilha. Não importa se você tem uma planilha grande, pequena, é aqui na página inicial que você vai conseguir fazer vários ajustes. Como, por exemplo, você consegue selecionar, eu vou clicar e arrastar, tá, pessoal? Clico e arrasto para selecionar um punhado de células. Eu consigo colocar essas células com texto mais grossinho. Consigo colocar em itálico, colocar um tracinho na parte de baixo. Consigo pintar a célula numa cor diferente, o amarelo. Consigo trocar a cor da fonte, que é essa letra A, colocar uma fonte na cor azul, por exemplo. Consigo aumentar o tamanho da letra. Consigo alinhar ao meio, para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro. Consigo, inclusive, trocar a fonte da escrita. Além disso, como eu falei, formatação, layout, você de fato consegue trocar o formato do número, dos dados que você tem. Exemplo, aqui eu estou falando de dinheiro. Então seria interessante o número ele ter o RS cifrão, ou o dólar, ou euro, ou qualquer outro tipo de moeda que você esteja usando. Então você clicando na célula que você quer formatar, no intervalo, na coluna, aqui mesmo em página inicial, você consegue fazer esse ajuste de layout, de visualização. Olha só, aqui a gente tem essa parte de ferramentas chamada número, onde ficam esses ajustes de formatação dos números, dos dados. Então, se eu clicar aqui na moeda, eu já consigo escolher um tipo de moeda. Ou ainda lá em cima, em geral, eu tenho mais opções de formatação. Data, hora, porcentagem, fração, texto, como também moeda. Quando eu clico em moeda, todos os números que ficam aqui dentro já são automaticamente formatados como moeda. No caso, eu estou usando reais do Brasil, mas eu poderia usar outro tipo de moeda também. Eu posso também aumentar e diminuir casas decimais. Quando eu tenho data, data de pedido. Que data que é essa? Fala para mim. Não dá para saber, né? Porque não está no modo convencional de datas que estamos acostumados. Dia, mês e ano. Por quê? Porque a formatação está errada. O visual está errado. E quando a visualização, o layout, o visual está errado, aonde que você vai? Na página inicial. Então a gente já aprendeu que a página inicial nos ajuda na questão de layout. Seja o layout que é muito importante, de fato, transformar a data numa data, ou ainda um layout um pouquinho mais estético, mais superficial, como cor e etc. Então vou clicar nessas datas que eu tenho aqui. Dá para ver que não tem data nenhuma, né? Tá tudo como número. Tá com a formatação errada. Mas aqui na direita eu escolho, ao invés de geral, data abreviada, por exemplo. Eu consigo ver a data de forma completa, dia, mês e ano. Além disso, pessoal, eu também tenho uma opção que é muito interessante, que é a cor automática. Como que essa cor automática funciona? Lembrando, visual, estética, tá tudo na página inicial. Então você quer trocar a cor, fazer um layout diferente, está tudo aqui na página inicial, inclusive essa cor automática que eu vou te mostrar. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna B, e clicando na coluna B, digamos que eu queira deixar os maiores valores numa cor verde e os menores numa cor vermelha, ou seja, fazer um degradê de cores. O maior fica numa cor, o menor fica de outra, um leque de cores. Então eu posso vir na ferramenta chamada de formatação condicional e aplicar uma escala de cores. E eu posso usar a escala que eu quiser, verde com vermelho, azul com vermelho, verde e amarelo, e etc. Vou pegar aqui uma opção qualquer. Agora todos aqueles números ficam formatados numa escala de cor. Agora eu bato o olho e já consigo ver qual que é o maior e qual que é o menor, apenas pelo visual destas cores. Além disso, uma última ferramenta que, na minha opinião, vale muito a pena utilizar dentro da página inicial, fica lá no final, que é chamado de localizar e selecionar, e também classificar e filtrar. Basicamente são essas opções de filtro
que você consegue localizar uma coisa que você precisa, ou ainda organizar de modo alfabético, do menor para o maior, e assim vai. Lembrando, questão de visualização, layout, organização. Está tudo aqui dentro da página inicial. Eu vou começar com a lupa para eu localizar alguma coisa que eu quero ver. Localizar. Digamos que eu queira ver dentro aqui desse localizar. Quando você abrir pela primeira vez, ele vai estar vazio. Se não tiver, você pode selecionar e dar um delete. Eu quero ver, pessoal, tudo que tem a ver com o status atrasado. E vou dar aqui um localizar tudo. Automaticamente o Excel ele vai localizar para mim tudo que tem a ver com a palavra que eu escrevi. E aqui nessa lista de baixo, ele me mostra todas as ocorrências dessa palavra atrasado que eu escrevi. Assim, eu clicando aqui embaixo, ó, eu consigo facilmente ver aonde que está cada atrasado, que foi a palavra que eu busquei aqui na esquerda. Além disso, olha que interessante. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar da minha tabela. Eu até poderia selecionar tudo, ó, clico, seguro e arrasto até o final. E então usar o que é chamado de classificar e filtrar. Filtro. Filtro é uma excelente ferramenta. Porque com o filtro eu consigo fazer muita coisa. Ah, eu quero poder fazer um filtro e organizar o valor do frete. Clico no filtro, do menor para o maior. Aí fica os menores valores em cima e os maiores vão ficando embaixo. Agora eu queria organizar, vamos pegar aqui a cidade em ordem alfabética, de A a Z. Assim eu consigo organizar o nome das cidades. Opa, tá aqui na esquerda, aqui. Começa com A e depois vai crescendo, né, na ordem alfabética. A, B, C, D e assim vai. A outra aba que vamos ver é a aba Inserir. E como o nome sugere, você vai inserir coisas dentro da sua tabela, da sua planilha. Mas como assim? Que tipo de inserir? Vou inserir o quê? Você pode inserir um monte de coisa. Como exemplo, inserir uma tabela. Você pode então transformar toda essa sua planilha numa tabela. Você vai inserir uma tabela no lugar dessa base que você tem. Você pode inserir uma imagem, uma foto. Você pode inserir uma forma, um retângulo, um triângulo, um círculo na sua planilha. Inserir, você vai inserir alguma coisa, colocar alguma coisa na sua planilha. Você pode colocar um ícone. Você pode inserir, dependendo da versão do seu Excel, se ela for um pouquinho recente, checkbox. São aquelas caixinhas de você marcar, um checkzinho. Você pode inserir um gráfico também. Você pode inserir segmentação de dados, que é um filtro dinâmico, filtro de botõezinhos que fica flutuando. Você pode inserir uma caixa de texto. A caixa de texto é legal porque você consegue escrever por cima dela. Exemplo, planilha de logística. Pronto, fica uma caixinha flutuante em cima do seu arquivo de Excel. Então, o inserir serve para quê? Para você inserir elementos em cima da sua planilha. Seja gráfico, seja transformar em tabela, seja tabela dinâmica para você fazer uma análise. Até isso a aba inserir consegue. Tabela dinâmica. Eu vou inserir uma tabela dinâmica, inserir uma análise. Cliquei, clico no OK. E pronto, uma tabela dinâmica foi inserida. E aí aqui na direita eu posso montar a análise que eu quero ver. Ah, vou pegar o status de entrega, colocar nas linhas e vou pegar junto com o valor do frete, colocar nos valores. Agora eu sei o valor de frete por tipo de status. A próxima aba, muito importante, é fórmulas. E como o nome sugere, sim, é aqui que você vai usar as fórmulas do Excel. Fórmulas, funções, precisa verificar se uma fórmula está correta, precisa ver se ela está com erro, ver o nome da fórmula, enfim. Tudo que relacionado à fórmula você pode verificar por aqui. A aba Fórmulas. Porém, sempre que você for fazer uma fórmula no Excel, você deve usar a aba Fórmulas? Não, porque tem coisa que é tão simples que eu acho que não vale nem a pena usar a aba Fórmulas. Vou te mostrar uma coisa muito simples de fazer. Digamos que aqui eu precise saber a diferença da data de coleta para a data de pedido. Será que a data de coleta foi feita 2 dias depois da data do pedido? Ou será que foi feito no mesmo dia? Não sei, então vamos calcular essa diferença. Deixa eu pegar essas figuras que eu fiz, colocá-las um pouquinho para a direita e vou inserir uma coluna nova só para eu poder calcular essa diferença, né? De coleta menos a data do pedido. Então, diferença em dias. Enter. Igual é uma simples subtração. Uma célula menos a outra. E dou um Enter. Tá vendo que a diferença ficou em data? Mas tá errado, né? O que tem a ver 1900? Porque a formatação está incorreta. Então eu posso selecionar essa coluna inteira. E como que eu corrijo layout, design, formatação das coisas? Na página inicial, já aprendemos. E aqui eu venho e coloco em número. Pronto, ó, 1 dia de diferença. Posso clicar e arrastar para baixo até o final da minha planilha.
Agora aqui eu consigo ter uma média, ó, e ver que quase sempre demorou um dia. Ó. Ficou tudo igual, um dia depois, ó, sempre. Então a data de coleta sempre fica um dia depois da data do pedido. Foi a fórmula que eu fiz. Ah, mas eu preciso de uma outra fórmula, uma fórmula mais avançada, mais complexa, que nem mesmo eu sei qual é a fórmula. Pois é, então aqui dentro de fórmulas você pode pesquisar a fórmula que você precisa. É uma fórmula financeira? Se for, você vem e verifica ela por aqui. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a fórmula que vai me ajudar? Você pode deixar o mouse por cima, uma sugestão, porque dessa forma vai abrir uma descrição do que essa fórmula faz. Se eu deixar o mouse em cima dessa fórmula aqui, ó, preço, o que ela faz? Retorna o preço por 100 do valor nominal de um título que paga juros periódicos. Então você consegue ver cada descrição de cada fórmula. Ah, preciso de uma fórmula de lógica, de texto, de data e hora, de pesquisa e referência, de matemática e trigonometria. Ou quero outras fórmulas que não foram citadas. Estatística, engenharia, informações, enfim. Isso aqui é bem legal para você ter como se fosse um dicionário das fórmulas e funções do Excel. Mas uma outra opção que eu queria mostrar para vocês é, depois que você faz uma fórmula, como é que você sabe se ela está correta e da onde que ela está buscando as informações? Você pode vir um pouquinho aqui para a direita e utilizar, por exemplo, rastrear precedentes. Olha que interessante. Vai mostrar para você quais são as células que estão sendo utilizadas para fazer determinada fórmula. Se você colocar rastrear dependentes, vai fazer basicamente o contrário. Vai te mostrar quais são as células que dependem de outra para que o cálculo seja possível de se fazer. Aqui no caso não tem nada, tá? A partir da fórmula que eu fiz, não teve. Ah, eu quero remover as setas. Então eu posso clicar aqui, ó, remover setas. Pronto, que aí remove tudo. Mas é uma excelente opção, porque assim você consegue ver da onde que aquela fórmula está buscando informações. Porque digamos que uma fórmula, vou fazer uma coisa bem diferente aqui. Pega uma data aqui de cima, mais a outra aqui de baixo, mais essa, mais essa. Enfim, pessoal, estou pegando aqui um monte de célula aleatória. Enter. Realmente, vai ficar um valor ali que não tem nada a ver. Porém, quando eu clico em rastrear precedentes, eu consigo ver todas as células que estão usando aquela fórmula. Assim fica bem legal e visual também para eu poder ver as coisas. Além disso, se você clicar aqui em mostrar fórmulas, ao invés da planilha te mostrar o resultado da fórmula, ela vai mostrar a fórmula em si. Mas deixa eu clicar aqui de novo, mostrar fórmulas, para desativar e voltar como estava, e remover setas também. Ah, mas aqui deu erro, professor, por que deu erro? Fiz a fórmula certinha, não estou entendendo o que aconteceu. Você pode clicar em verificação de erro, porque assim você vai conseguir abrir essa janela e ele vai te dar alguma descrição do porquê deu erro. Muitas vezes é uma descrição útil que pode te ajudar a corrigir esse problema. E um pouquinho mais aqui para a direita temos os dados, que é muito útil para você que trabalha com tabelas, com planilhas muito grandes, com listas. Enfim, você tem um monte de dado no Excel, você quer tratar esses dados de uma forma global, você pode usar a aba dados. Não tem muito a ver especificamente com fórmula, não tem muito a ver especificamente com layout, tem a ver com os dados em si, com o global destes dados. Mas como isso vai me ajudar na prática? Vou te dar um exemplo. Aqui, para começar, temos obter dados, que você pode importar um arquivo para dentro do Excel, importar dado. Ou seja, você tem uma outra planilha, você tem um PDF, você tem um documento de bloco de notas, você consegue importar aqui para dentro do Excel. Eu vou te dar esse exemplo prático, ó. Obter dados de arquivo, vou pegar um bloco de notas que eu tenho, TXT. O Excel ele vai abrir para mim as pastas do meu computador, e vamos pegar aqui, por exemplo, base de produção, e vou importar este arquivo. Ele vai dar uma carregada, vai abrir o assistente de importação, e eu posso clicar no carregar. Ele vai transformar aqueles dados que estavam no bloco de notas numa tabela. Pronto. Então eu consegui fazer o quê? Pegar um bloco de notas e colocar aqui dentro do meu Excel. Porque eu usei a aba dados. Então o que a aba dados quer dizer? Que você consegue trabalhar com dados, com arquivos. É o global da coisa. Mas voltando aqui na aba dados, digamos que aquele meu arquivo que eu acabei de importar aqui para dentro sofreu uma atualização. Trocou um valor, tem uma coisa nova dentro daquele arquivo. Eu posso muito bem clicar no atualizar, atualizar tudo. Por quê? Porque essa minha base vai ser atualizada buscando as novas informações daquele arquivo. Inclusive, se eu tivesse editado alguma coisa, ó, sem querer, eu deletei. Como essa é uma planilha que está buscando aquele arquivo de texto, quando eu clico no atualizar, atualizar tudo, ele restaura para mim as informações. Então aqui em dados, pessoal, a gente consegue tratar dos dados de uma forma global. Mas não acabou por aqui, porque na direita temos algumas opções de classificação. E, professor, agora embananou tudo. Por quê?
Porque classificar, filtrar, também não tem aqui na página inicial? Olha só. É, pessoal, pois é, também tem. Mas isso é um erro meu? É um erro seu? Não, não é. É porque tem em 2 locais do Excel. Então você pode acessar por 2 locais. De qualquer forma, você está trabalhando com os dados, você pode usar também o filtro, a classificação. O que muda de uma coisa para outra? O filtrar e classificar da página inicial para o filtrar e classificar aqui dos dados. Sabe o que muda? Nada. Você consegue fazer a mesma coisa, tá bom? Basicamente a mesma coisa, é a mesma ferramenta. Porém, está em 2 locais diferentes. No filtro, ó, ele já está ativo, eu posso ativar ou desativar, que é essa caixinha que aparece. E eu também consigo classificar as coisas. Ah, eu quero classificar por produto. Clico aqui no produto, a coluna F, e então eu vou classificar de A a Z, ou de Z a A. Aí eu consigo organizar toda a minha tabela de modo a filtrar as letras, né? Primeiro o A, depois o B, depois o C, e assim vai, do maior para o menor, etc. A quantidade. De A a Z também, enfim. Ou eu também posso limpar esse filtro, para ele voltar como estava antes, né? No modelo original. Aqui também temos outras opções, pessoal, que na minha opinião são as que eu mais gosto, que seria remover duplicados, preenchimento relâmpago e validação de dados. Lembrando que essas 3 opções, sim, têm a ver com os dados em si, de forma global, porque consegue te ajudar com o tratamento destes dados. Vou te dar um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, vamos lá, essa última coluna aqui, vou copiá-la aqui do lado, e vou pegar também o componente. Pego aqui, venho aqui do lado e coloco eles aqui. Bom, só para fazer um exemplo rápido. Então a gente tem 2 colunas, certo? Digamos que eu gostaria de criar uma sequência com essas colunas. Como assim? Eu queria colocar cidade, 2 pontos, São Paulo. Aí eu coloco o tracinho e coloco item, 2 pontos, componentes eletrônicos. Você percebeu o que eu fiz? Eu peguei São Paulo e coloquei aqui. Peguei esse item e coloquei ele aqui. Ou seja, eu criei uma sequência especial. Escrevi cidade no começo, coloquei tracinho, escrevi item. Só que eu quero continuar isso daqui para todos os outros dados que eu tenho. Então eu posso clicar na próxima célula e simplesmente usar o preenchimento relâmpago. Porque ele preenche para mim a sequência certinho. Cidade, Ceará, item, componente eletrônico, etc, etc. Fez a combinação perfeita do que eu preciso. Validação de dados, o que é isso? É quando a gente quer criar uma lista no Excel. Exemplo, eu quero criar uma lista com todos esses itens aqui que eu tenho. Então eu posso clicar numa célula específica ou selecionar um monte de célula. E então, validação de dados. Eu venho nessa caixinha, qualquer valor troco para lista. E aqui dentro da fonte, eu clico na setinha para cima e seleciono os valores que eu quero para minha lista. Setinha para baixo e OK. Agora aquela célula, ela não é mais para você ficar digitando de forma manual. Você clica nela e consegue selecionar uma das opções que você escolheu anteriormente. Então, o que isso tem a ver com os dados? Tem tudo a ver, por quê? Porque aqui é como se você estivesse fazendo uma validação de dados, inclusive o nome, que te permite selecionar apenas um dado específico. Então você clica e seleciona. Tem tudo a ver com o tratamento de dados, com a edição dos dados, com a configuração desses dados que você tem. Então é por isso que ele está dentro da aba de dados. E remover duplicadas consegue remover aquilo que se repete. Exemplo, se você tem uma lista que está escrito assim, ó, banana, aí tem kiwi, uva, depois tem banana de novo, aí você tem laranja, depois tem banana de novo. Você concorda que banana aparece várias vezes? Então você quer remover essas repetições. Tem a ver com os dados, é um tratamento de dados. Tem a ver com o dado de forma global. Então é por isso que o remover duplicadas está dentro da aba de dados. Quando eu clico nele, remover duplicadas, eu consigo remover tudo que se repete. Clico no OK e OK de novo. Pronto. Cadê a repetição da banana? Não existe mais. Por quê? Porque eu fiz a remoção desses valores que se repetem. Então, recapitulando, a aba de dados tem tudo aquilo que nos ajuda no tratamento, na edição, na melhoria dos nossos dados de forma global, seja para importar um arquivo para dentro do Excel, ou para criar lista, para criar sequências, edições massivas destes nossos dados, e até mesmo tem a questão de poder classificar, filtro, organizar as informações também. E por fim, a última aba que eu gostaria de mostrar é a aba Exibir, que é uma aba muito pouco utilizada. Porém, é uma aba que te ajuda em como você enxerga a planilha. Ah, mas ela não é parecida com a aba de página inicial? Ela é um complemento da página inicial, podemos colocar assim. Por quê? Porque enquanto a página inicial te ajuda no layout das coisas, muda a formatação, pinta a célula, etc., o exibir muda o jeito que você vê a planilha. Então pode ser, um complemento, uma coisa da outra. Aqui no exibir, pessoal, temos algumas visualizações bem interessantes.
O Excel, por padrão, ele sempre fica no modo normal. O que que é isso? É o modo que você está acostumado a ver. Mas se você quiser fazer uma impressão da folha, imprimir em PDF, imprimir na impressora, você pode clicar em visualização de quebra de página. Por quê? Porque ele vai criar um monte dessas marcações nas cores azul, pontilhado e etc., para poder visualizar melhor aonde que fica cada página da planilha, na hora de fazer uma impressão. Ah, eu queria imprimir só uma parte específica, pegando aqui, ó, linha, produto, categoria, só esse pedaço aqui, ó. Não quero imprimir tudo. Então eu posso, ó, clica lá na direita, pega essa linha, clica, segura e arrasta para dentro, puxa essa daqui, pontilhado, joga para fora, vai lá no final da planilha, puxa, arrasta para cima, enfim. Você vai configurando a área de impressão, clicando e arrastando nessa parte azul. E na hora que você for imprimir o seu arquivo, apertar um Ctrl P, você consegue ver que ele vai ficar configurado certinho conforme você mediu essas linhas. E para voltar na visualização normal, você clica no normal. Pronto. Então o exibir te ajuda na visualização da planilha. Mas não acabou por aqui, porque tem mais coisa interessante nessa aba exibir, como linha de grade. Linha de grade são essas divisões de linha e coluna do Excel. Porém, se você clicar linha de grade, você pode ativar ou remover a linha de grade. Se você remove, fica um visual bem mais limpo, sem aquelas linhas atravessando a tela. Título. Título tem a ver, ó, com o nome das colunas que você tem e das linhas. Ele remove aquele painel. Ícone de tipo, barra de fórmulas. Você pode remover um monte de coisa. Fica com um visual bem mais enxuto na planilha. Mas deixa eu voltar tudo, que eu gosto de usar bastante coisa. Inclusive no exibir, dependendo da versão do seu Excel, você tem esse Focus Cell, que é foco na célula. Que toda célula que você clica, você consegue dar uma focalizada nela, e isso ajuda muito em apresentações. Então você consegue exibir melhor uma coisa que você está visualizando. Mas lembrando, não é todas as versões do Excel que contam com esta opção. É célula focada, digamos assim. Aqui você também consegue aumentar e diminuir zoom, congelar painéis. Congelar painéis é muito importante, então vou dar um foco especial nele. O que ele consegue fazer? Ele consegue te ajudar a congelar linha e coluna da planilha. Ah, eu queria congelar toda essa linha inicial, por quê? Quando eu desço a tela, eu acabo perdendo a referência do cabeçalho. Então eu queria deixar esse meu cabeçalho fixo, para que ele se mantenha a todo momento. Então você pode clicar no congelar painéis, congelar linha superior. Porque agora, mesmo que você desça a sua planilha, o cabeçalho ele fica fixo, ou seja, a linha 1 sempre vai ficar à mostra para você. Então eu espero que este vídeo de faixa de opções do Excel possa ter te ajudado bastante. E se você tiver qualquer sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo e eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.